Olá, graça e paz, muito bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está comigo aqui no nosso canal, Semeando a Palavra com a missionária Kézia, que sou eu. Como é bom estar com você nesse dia 30 de abril, último dia do mês, para juntos fazermos nossa leitura bíblica diária. Peço que deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis. Deixe também um comentário e se você for novo ou nova por aqui, se inscreva no nosso canal, ative o sino de notificações para você receber também nosso devocional diário. Vem comigo meditar e orar. Peço também que você deixe aqui nos comentários ou no meu WhatsApp o seu pedido de oração para esse mês de maio, ok? Vamos orar, vamos interceder pelas famílias. Esse mês estaremos orando, que você possa fazer o seu pedido e esses pedidos feitos eu faço no meu particular oração todos os dias, ok? Amanhã também iniciaremos um novo versículo, não será apenas um versículo, será um salmo. Nós decoraremos nesse mês de maio um salmo todinho, tá? Vem comigo nessa, tá bom? E vamos aqui, nós leremos hoje 1 Samuel capítulo 17, posteriormente Lucas capítulo 19, dos versículos 28 a 48. Antes, porém, vamos orar. Pai de amor, graças te damos, Senhor, pela leitura que faremos agora da Tua Palavra. Nós queremos lê-la, mas também queremos entender o que lemos. Para tanto, precisamos que o Teu Espírito Santo, Pai, age em nós. Oh Deus, em nome de Jesus, que Ele ministre o nosso coração, a nossa mente, abra o nosso entendimento e compreensão para captarmos aquilo que o Senhor nos quer falar neste dia, através desta leitura. Em nome de Jesus, amém. Vamos para a leitura sem mais delongas. 1 Samuel, capítulo 17, o desafio de Golias. Ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, em Éfes-Damim. Porém, Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Estavam estes no monte do lado da Lém, e os israelitas no outro monte do lado da Quém, e entre eles o vale. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze, e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 siclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança de 600 siclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: para que saís formando-vos em linha de batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Davi enviado a seus irmãos. Davi era filho daquele efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. Nos dias de Saul era já velho e adiantado em anos entre os homens. Apresentaram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé a Saul e o seguiram à guerra. Chamavam-se Eliabe, o primogênito, o segundo Abinadab e o terceiro Samá. Davi era o mais moço. Só os 3 maiores seguiram Saul. Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde e apresentou-se por 40 dias. Disse Jessé a Davi, seu filho: leva, peço-te para teus irmãos, um efa deste trigo tostado e estes 10 pães, e corre a levá-los ao acampamento
a teus irmãos. Porém, estes 10 queijos leva-os ao comandante de 1000, e visitarás teus irmãos, a ver se vão bem, e trarás uma prova de como passam. Saul e eles e todos os homens de Israel estão no vale de Elá, pelejando contra os filisteus. Davi, pois, no dia seguinte se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com um guarda, carregou-se e partiu como Jessé lhe ordenara. E chegou ao acampamento, quando já as tropas saíam para formar-se em ordem de batalha, e a gritos chamavam a peleja. Os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. Davi, deixando o que trouxeram aos cuidados do guarda da bagagem, correu à batalha e, chegando, perguntou a seus irmãos se estavam bem. Estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o duelista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que antes falara, e Davi o ouviu. O gigante Golias insulta os israelitas. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente, e diziam uns aos outros: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. A quem o matar, o rei o cumulará de grandes riquezas, e lhe dará por mulher a filha, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferira este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. Respondeu Davi: que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Desviou-se dele para outro e falou a mesma coisa. E o povo lhe tornou a responder como dantes. Davi dispõe-se a pelejar contra o gigante. Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacenta as ovelhas de seu pai. Quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho, eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba, e o feri, e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo. Saiu, vestiu a Davi de sua armadura, e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze, e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais a havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca o usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Davi encontra-se com o gigante e mata-o. O filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia adiante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço ruivo e de boa aparência.
Disse o filisteu a Davi: Sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: Vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Feriste-ei, tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará nas nossas mãos. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou. Porém não havia espada na mão de Davi. Pelo que correu Davi e lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada e desembainhou-a e o matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Vendo os filisteus que era morto o seu herói, fugiram. Então os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram e perseguiram os filisteus até Gate e até as portas de Ecrom. E caíram filisteus feridos pelo caminho de Saaraim até Gate e até Ecrom. Então voltaram os filhos de Israel de perseguirem os filisteus e lhes despojaram os acampamentos. Tomou Davi a cabeça do filisteu e a trouxe a Jerusalém. Porém, as armas dele pô-las Davi na sua tenda. Quando Saul viu sair Davi a encontrar-se com o filisteu, disse a Abner, o comandante do exército: De quem é filho este jovem, Abner? Respondeu Abner: Tão certo como tu vives, ó rei, não sei. Disse o rei: Pergunta, pois, de quem é filho este jovem? Voltando Davi de haver ferido o filisteu, Abner o tomou e o levou à presença de Saul, trazendo ele na mão a cabeça do filisteu. Então Saul lhe perguntou: De quem és filho, jovem? Respondeu Davi: Filho de teu servo Jessé, belemita. Lucas, capítulo 19, do versículo 28 a 48. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E dito isto, prosseguia Jesus subindo para Jerusalém. Ora, aconteceu que ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia fronteira, e ali, ao entrardes, acharei preso um jumentinho que jamais homem algum montou. Soltai-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar: Por que o soltais? Respondereis assim: Porque o Senhor precisa dele. E indo os que foram mandados, acharam segundo lhes dissera Jesus. Quando eles estavam soltando o jumentinho, seus donos lhe disseram: Por que o soltais? Responderam: Porque o Senhor precisa dele. Então o trouxeram e, pondo as suas vestes sobre ele, ajudaram Jesus a montar. Indo ele, estendiam no caminho as suas vestes. E quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou jubilosa a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto, dizendo: Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Ora, alguns dos filisteus lhe disseram, em meio à multidão:
Mestre, repreende os teus discípulos. Mas ele lhes respondeu: asseguro-vos que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Jesus chora à vista de Jerusalém. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou e dizia: ah, se conheceras por ti mesma ainda hoje o que é devido à paz, mas isso está agora oculto aos teus olhos. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados te apertarão o cerco e te arrasarão e aos teus filhos dentro de ti. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. A purificação do templo. Depois, entrando no templo, expulsou os que ali vendiam, dizendo-lhes: está escrito, a minha casa será casa de oração, mas vós a transformastes em covil de salteadores. O mestre ensina no templo. Diariamente, Jesus ensinava no templo, mas os principais sacerdotes, os escribas e os maiorais do povo procuravam eliminá-lo. Contudo, não atinavam em como fazê-lo, porque todo o povo, ao ouvi-lo, ficava dominado por ele. Encerramos nossa leitura por hoje. E não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isto também ceifará. Gálatas capítulo 6, versículo 7, o último dia que estamos falando desse versículo. Amanhã nós falaremos um salmo inteiro para nós decorarmos neste mês de maio. E agora vamos comigo parabenizar os aniversariantes de hoje. Bora lá! Parabéns e feliz aniversário para você que está completando mais um ano de vida nesse dia 30 de abril de 2025. Parabéns aos casais comemorando mais um ano de casados e parabéns também aos bebezinhos completando mais um mês de vida. Meus parabéns especial vai para Maria Aparecida Nóbrega, Cidinha aqui de Presidente Prudente, também para o Abraão Borges em Mirassol, São Paulo, para o Marcílio Palazzo em Rio Verde, Goiás. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Quero orar por vocês. Vamos orar? Pai de amor, de graça e bondade, graças te damos por conceder a Cidinha, ao Abraão e ao Marcílio Palazzo mais um ano de vida. Nós te rendemos graças, ó Deus, porque cremos que até aqui o Senhor os tem ajudado. Mas suplicamos, ó Deus, que o Senhor continue a acompanhá-los, ajudá-los, ó Pai, em toda a sua jornada aqui nesta terra. Que o Senhor, ó Pai, proporcione a eles dádivas de amor, de paz, de alegria, de prosperidade, de saúde, de sabedoria, discernimento, de harmonia e capacitação, e de muitas felicidades e muitos anos de vida. Que a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor se cumpra na vida de cada um deles, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. É isso aí, meus queridos e queridas. Deus é justo e bom. Vamos